muitas pessoas que têm esse estresse crônico durante muito tempo têm uma chance aumentadíssima de desenvolver depressão. Porque o estresse se caracteriza principalmente pela elevação do hormônio do estresse, que é o cortisol. É um biomarcador do estresse, né? E existe uma síndrome chamada síndrome de Cushing, que os pacientes têm um tumor na pituitária, no hipotálamo, em algum lugar do eixo HPA que responde ao estresse, e essa pessoa não tem um cortisol que respeita o nível do ciclo circadiano. Ela tem cortisol alto o dia inteiro. E dentro desse grupo de pessoas específicos que tem síndrome de Cushing, labilidade emocional e ou depressão tem uma prevalência de 80%, sendo que depressão na sociedade é 8%. Veja que é 10 vezes mais. Tem 10 vezes mais pessoas com depressão quando comparado a um grupo sem aquele problema, muito provavelmente pelo cortisol elevado. Como é que a gente faz na clínica, João, o manejo? Digamos que essa pessoa então tem estresse, é uma pessoa estressada, pensamento, fica ruminando, meu Deus, eu fiz aquilo, vai acontecer aquilo, sempre estressada, sempre em vigília, sempre alerta, vai acontecer alguma coisa, vai dar algum problema, eu fiz alguma cagada e logo vai acontecer, vai aparecer isso, ou aquilo não vai dar certo. Isso começa a culminar no aparecimento de uma depressão. Como é que você vê isso na clínica? Como é que chega para você um paciente com esse tipo de condição? Perfeito. Você está falando dos glicocorticoides, né? Lembrando que quem consegue observar muito bem isso, né? Eu falo de criança porque, primeiro, eu sou pai e eu acho que tem muito pai assistindo a gente, muito pai e mãe. Quando você pega e dá uma medicação, por exemplo, a base de dexametasona para uma criança, né? O comportamento dela é do tipo depressivo. Ou seja, dexametasona aumenta, né, a sinalização de cortisol. Você tem um comportamento absolutamente diferente de uma criança. Aconteceu com a sua filha? Claro, é uma medicação que é muito utilizada, principalmente em criança tem muita tosse, né? Então, quando tem uma tosse que não passa com outras medicações, o pediatra vai lá e dá alguma medicação com dexametasona ou parecidos, similares, né? E esse uso ele é muito restritivo, é uma receita muito específica, né? Uma receita especial até, inclusive, que é adequada. Quando uma criança toma por 5 dias, 3 dias, na verdade, já começam os sintomas, né? A criança chora por qualquer coisa, fica super irritada, dorme mal, assim, no sentido de que ela fica mais agitada durante o sono, acorda mais cedo, dorme menos, inclusive. Olha só. O comportamento da criança muda drasticamente, né? E é uma medicação controlada e só deve ser usada em momentos muito especiais. No meu mestrado eu induzia depressão nos camundongos usando dexametasona. Mas é bizarro a resposta emocional induzida por esse tipo de droga no organismo de uma criança. Porque imagina, né? Um adulto ele tem a capacidade, não significa que ele vai desenvolver isso muito bem, né? Mas tem a capacidade de entender o que está acontecendo. A criança não tem essa capacidade de saber. Claro, a gente explica para uma criança, né? Você está tomando uma medicação, então você vai ficar mais chorosa, né? Vai ficar mais difícil para você. E a gente, obviamente, pai e mãe tem que ter calma nesse momento, né? Então imagina se tem pais, né, que administram esse tipo de medicação e que não tem uma capacidade de autocontrole, né, de capacidade de entender isso, pode chegar um momento de punir a criança porque ela está fazendo aquilo, né? E ela está completamente fora do controle dela. Enfim, só chamo isso atenção porque isso está muito alinhado, principalmente com sintomas depressivos. Se você vai ver uma pessoa que chega no consultório, geralmente ela está assim. Ela chora com mais facilidade, ela dorme mal, ela se alimenta mal, ela tem uma dificuldade de pensar com clareza, de entender as emoções. E quando uma pessoa deprimida, né, um indivíduo com depressão, ele chega ao consultório, uma das primeiras coisas que a gente faz, obviamente, é ouvir, né, levantar o histórico clínico desse paciente. Mas juntamente a gente já vai dando uma luz para esse paciente, esse cliente, entender o que está acontecendo. Então a gente precisa ensinar como a cabeça dele funciona nesse cenário. Entender que naquele momento, por exemplo, entender que quando a pessoa está irritada, ela está, por exemplo, ruminando. Ela está lembrando de algum evento muito estressante na vida dela e ela está trazendo aquilo à tona. E como a gente disse antes, né, existe esse estresse psicológico produzido pelos pensamentos e quando eles são ruminativos, o indivíduo precisa reconhecer isso. Ele precisa entender quando ele está ruminando. Quando ele está muito ruminando o passado, né, se preocupando muito com o passado, ou até mesmo, principalmente no transtorno de ansiedade muito comum, o indivíduo fica imaginando o futuro.
o que é ótimo. É uma habilidade nossa, que a gente tem na nossa espécie, que é fantástica. Mas quando isso foge da gestão, do controle do indivíduo, ele fica constantemente pensando no futuro e geralmente tirando conclusões precipitadas que uma coisa muito ruim vai acontecer. E isso é dramático para o indivíduo que sofre de depressão, juntamente com transtorno de ansiedade. Na verdade, ansiedade e depressão são duas coisas que andam juntas. Exatamente. Né? Então é muito difícil você encontrar um indivíduo. Você pode encontrar indivíduos com... assim, tem uma tendência maior a indivíduos que têm transtorno de ansiedade mais bem caracterizado. Agora, indivíduos que são deprimidos e não são ansiosos, eu particularmente nunca vi. Na literatura é muito bem demonstrado que há sintomas de ansiedade também. Então, de modo geral, a depressão é uma ruminação sobre o passado, uma preocupação excessiva com aquilo que aconteceu, uma culpa muito grande, principalmente, e obviamente uma ademonia, né? Uma falta de prazer naquilo que ele está fazendo, e geralmente pensamentos relacionados à ansiedade estão muito ligados ao futuro. Mas aí eu chamo a atenção para uma coisa importante, que é essa catastrofização. Ou seja, o indivíduo está muito preocupado com aquilo que vai acontecer no futuro e ele tem uma dificuldade, e ele tem quase uma certeza de que não vai dar certo, ele não vai conseguir resolver o problema. Então a gente vai precisar ajudar esse indivíduo a entender e fazer um cálculo muito mais preciso daquilo que acontece na vida dele e que talvez aconteça no futuro. Tem um estudo muito legal aqui chamando mais para o transtorno de ansiedade, mas isso também está intimamente relacionado à depressão, é que os cientistas fizeram um estudo muito legal. Eu adorei o desenho desse estudo, porque eles fizeram uma pergunta, né? Várias perguntas para os pacientes, né? Principalmente com TAG, né? Que é transtorno de ansiedade generalizada. Eles perguntaram o seguinte, o que você está calculando que vai acontecer de ruim no seu futuro? E as pessoas escreviam, né? Vai acontecer isso em relação ao meu futuro. E dentro de algumas semanas, esses indivíduos foram perguntados de novo. Mas perguntados o que realmente aconteceu de ruim na vida deles. Para você ter uma ideia, Eslen, mais de 95% dos indivíduos, né, das vezes que eles responderam que estavam imaginando uma coisa muito ruim acontecer na vida deles, não aconteceu. Exato. Projetaram num cenário. Só que aqueles neurônios do eixo hipotálamo pituitária adrenal que responde liberando glicocorticoides, entre muitas aspas, eles escutam esses pensamentos. Perfeito. Então, mesmo não se concretizando, pro cérebro quando vai acontecer. Pro cérebro é certeza, né? Exatamente, é uma certeza que vai acontecer. Ou seja, naquele momento que os cientistas perguntaram, né, aquele grupo de cientistas perguntaram para os indivíduos aquilo que você tem certeza, eles não tinham dúvida. Ia acontecer. O indivíduo que tem um transtorno de ansiedade generalizada, geralmente eles não têm muita dúvida da catástrofe que vai acontecer. E principalmente, é que eles têm certeza que não vão dar conta. Que eles não são capazes de resolver o problema. E aí mora o psicólogo. Nesse caminho de sinalizar para o indivíduo, principalmente a partir do histórico dele, da experiência do próprio paciente, em dizer assim, cara, você já está aí na sua vida há quantos anos? Bom, tá, sei lá, 35 anos. A gente vai relembrar, e isso é uma tarefa muito importante do psicólogo, recordar quais foram, entre aspas, aqui, as vitórias do indivíduo. Uhum. Quantas vezes ele passou por situações muito parecidas, ou até piores, e conseguiu sobreviver. Certo? Então você consegue encontrar na vida, no histórico do indivíduo, elementos que subsidiam uma clareza maior para ele entender que ele é capaz de resolver esses problemas, e muitas vezes que esses problemas não existem. Isso é importante salientar, né? Então a gente precisa fazer um cálculo, né, entre o passado e o futuro. Dizer, você está me dizendo que você passou por experiências parecidas e você superou. E você vai precisar encontrar, principalmente em relação às projeções do futuro, quais são os fatos, os elementos concretos que tornam essa previsão verdade. Porque na maioria das vezes que o indivíduo faz esses cálculos não são verdade. São distorções da própria realidade.